Bugatti. Hoje, esse nome carrega o peso de um império. É sinônimo de luxo absoluto, velocidade insana e engenharia que beira a perfeição. Cada modelo lançado custa milhões e parece mais uma obra de arte sobre rodas do que um simples automóvel. Mas o que quase ninguém sabe é que essa marca lendária nasceu da mente de um menino pobre, cercado por dificuldades, rejeições e obstáculos inimagináveis. Antes dos holofotes, antes dos motores rugirem nas pistas de Mônaco ou nas vitrines mais exclusivas do planeta, havia silêncio. Havia um garoto solitário, desenhando peças à mão, dormindo ao lado de ferramentas e lutando contra um mundo que insistia em dizer: "Você não vai conseguir." Ele não herdou fortuna, nem seguiu o caminho fácil. Criar a Bugatti foi mais que um projeto. Foi uma batalha pessoal contra a mediocridade, contra o conformismo e contra o próprio destino. E essa batalha começou muito antes de qualquer volante ser girado. Para entendermos como tudo isso começou, precisamos voltar ao ano de 1881. Ettore Bugatti nasceu em 15 de setembro de 1881, na cidade de Milão, Itália. Veio ao mundo em uma casa modesta, cercada por arte, mas não por riqueza. Seu pai, Carlo Bugatti, era um artista plástico e designer de móveis excêntrico. Criava obras de madeira e metal que mais pareciam saídas de um sonho. A família era respeitada nos círculos boêmios, mas financeiramente instável. A renda era irregular. O trabalho era intenso e os recursos sempre limitados. Desde cedo, Ettore aprendeu uma lição dura. No mundo real, não há descanso. Ou você cria algo grandioso ou será esquecido. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, Ettore passava horas mergulhado entre engrenagens, esboços e ferramentas. Aos 11 anos, já desmontava bicicletas só para entender como funcionavam. Aos 14, montou seu primeiro motor rudimentar usando peças reutilizadas. Mas o que mais impressionava era sua intuição mecânica, quase sobrenatural. Ele não apenas entendia as máquinas, ele as sentia. Não aprendeu engenharia pelos livros, mas pela prática, pelo toque, pelo som. Seu talento precoce era tão evidente que aos 17 anos foi aceito como aprendiz na prestigiosa fábrica de bicicletas e automóveis Prinetti & Stucchi. Na Prinetti & Stucchi, Ettore não era tratado como um gênio. Era apenas mais um garoto sujo de graxa tentando provar seu valor. Mas isso não o impediu de deixar todos boquiabertos. Projetou sozinho um triciclo motorizado que atingia velocidades impressionantes para a época. O projeto era ousado, leve, estável, e logo chamou a atenção de engenheiros veteranos. O jovem italiano começava a construir sua reputação não com palavras, mas com inovações palpáveis. Era o início de uma jornada onde cada parafuso seria um passo rumo à lenda. Mas mesmo com um talento inegável, Ettore enfrentava um dilema. Ninguém queria dar a ele a liberdade de criar do seu jeito. As grandes fábricas o queriam como funcionário, não como criador. Ele era jovem demais, audacioso demais, perfeccionista demais. Para os conservadores da época, isso era perigoso. Rejeitado por várias empresas que temiam suas ideias extravagantes, Ettore entendeu algo fundamental. Se quisesse mudar o mundo, teria que construir seu próprio caminho, com as próprias mãos. E foi exatamente isso que decidiu fazer. Aos 20 anos, Ettore Bugatti já havia entendido algo que a maioria dos engenheiros da época jamais compreenderia. A beleza é tão importante quanto o desempenho. Ele não queria apenas construir máquinas eficientes. Ele queria criar obras-primas, veículos que inspirassem respeito antes mesmo do motor ser ligado. Em 1901, com apenas 20 anos, apresentou seu primeiro carro completo, o Type 2. O projeto foi desenvolvido em parceria com os irmãos Guglielmi e financiado por um aristocrata francês visionário, o Barão de Dietrich. Mesmo sendo apenas um protótipo, o carro era avançado demais para o seu tempo. Elegante, veloz, fluido, tinha alma. E pela primeira vez, a Europa começou a ouvir o nome Ettore Bugatti. Mas o sucesso inicial não era o suficiente. Ettore queria liberdade total para criar.
longe das amarras, dos patrões, das ordens alheias. Em 1909, com 28 anos, ele fez a aposta mais ousada da sua vida. Pegou tudo o que tinha, cruzou a fronteira da Alemanha para a região da Alsácia, então território alemão, e alugou uma antiga fábrica de tintas em Molsheim, sem garantias, sem fortuna, mas com algo que poucos tinham, uma visão. Ali, nasceu oficialmente a Bugatti Automobiles. O espaço era apertado, escuro, frio, mas dentro daquela oficina, Ettore estava finalmente livre. E para um gênio como ele, isso valia mais do que qualquer investimento milionário. No coração da Bugatti havia um princípio inegociável. Cada carro seria uma obra de arte. Cada detalhe, milimetricamente pensado. Cada linha com propósito. Enquanto a Ford produzia em massa, Ettore escolheu o caminho oposto. Seus carros seriam raros, exclusivos, absolutamente impecáveis. Cada motor era desenhado à mão. Cada acabamento supervisionado pessoalmente. Logo surgiram as primeiras lendas. O Type 13, um pequeno carro de corrida que derrotava adversários muito mais potentes. E depois, o lendário Type 35, talvez o carro de corrida mais vitorioso da história, com mais de 1000 vitórias registradas. A Bugatti não era apenas uma marca, era uma revolução silenciosa, nascida da obsessão. A visão de Ettore ia além da mecânica. Ele acreditava que um carro podia emocionar, como uma sinfonia ou uma escultura. Ele não construía para o mercado, construía para a eternidade. A frase que ele repetia aos funcionários era clara: nada pode ser bonito se não funcionar, e nada que funcione pode ser feio. Essa obsessão pela perfeição elevou a Bugatti ao status de marca cultuada por reis, artistas, milionários. Em menos de 10 anos, aquele menino pobre de Milão havia criado não apenas uma fábrica, mas uma ideia viva, onde luxo, velocidade e arte se encontravam pela primeira vez. Nos anos 1920, a Bugatti se transformou num símbolo de excelência que ultrapassava os limites da indústria automobilística. Não era apenas uma marca de carros, era uma afirmação de poder, de status, de identidade. A elite europeia se curvava diante das máquinas de Ettore. Príncipes, banqueiros, artistas, todos queriam um Bugatti como quem deseja uma joia rara. O Type 40 e um Royale, lançado em 1927, foi o auge dessa mentalidade. Com mais de 6 metros de comprimento, motor de aviões e acabamento digno de palácios, esse carro se tornaria o mais caro e luxuoso do mundo. Apenas 6 unidades foram produzidas. Ettore não via isso como problema. Ele não vendia para qualquer um. Vendia para quem merecia. Para quem entendia o que era ter uma obra de arte sobre rodas. Nas pistas, a Bugatti também se tornava lenda. O Type 35 dominava os circuitos europeus com uma frequência quase humilhante para os adversários. Leveza, aerodinâmica, motor inovador. A combinação era simplesmente imparável. Mas Ettore não se limitava ao mundo dos carros. Sua visão era maior. Começou a desenvolver trens de alta velocidade, barcos de corrida e até aviões. Para ele, a Bugatti não era uma fábrica de automóveis, era uma extensão de sua mente. E essa mente parecia não conhecer limites. Sua fortuna crescia junto com o mito que criava. Ettore agora vivia em um castelo na Alsácia, cercado por jardins, oficinas e esculturas. Mas ao contrário de outros magnatas da época, ele não se isolava do seu império. Continuava andando pelas fábricas, inspecionava motores, desenhava à mão, conversava com os funcionários. Para Ettore, um verdadeiro criador nunca abandona sua criação. O dinheiro nunca o cegou. Era apenas um meio para criar ainda mais. O castelo não era símbolo de ostentação, era símbolo de liberdade criativa. Ettore havia conquistado o que mais queria: construir um mundo que funcionasse segundo suas próprias regras. Na virada da década de 1930, a Bugatti não era mais apenas uma marca de carros. Era uma filosofia de vida, um grito silencioso contra a mediocridade. Cada novo modelo era tratado como escultura em movimento. Cada cliente sentia que estava comprando parte de uma obra imortal. Ettore já não era apenas um engenheiro. Era visto como um artista, um arquiteto da velocidade, um mestre do bom gosto.
Enquanto o mundo corporativo perseguia lucros, Ettore perseguia a perfeição. E nesse processo, sem fazer alarde, um garoto pobre de Milão havia construído um império que desafiava todas as convenções da indústria. A euforia da Bugatti nos anos 20 e início dos 30 encontrou de repente uma sombra. Uma sombra pesada, incontrolável, assustadora. A Segunda Guerra Mundial se aproximava. E a Alsácia, onde ficava a fábrica de Molsheim, tornou-se palco de tensão. A região mudava de mãos entre França e Alemanha, e o mundo de Ettore, feito de beleza, arte e precisão, começou a desmoronar. A produção quase parou. Recursos se tornaram escassos, e a elite europeia, que antes comprava Bugattis como símbolos de poder, agora enfrentava o medo, o racionamento, a incerteza. A guerra não congelou apenas a indústria automobilística. Ela arruinou o sonho de uma geração. Inclusive o sonho de um gênio que acreditava que carros podiam ser arte. Durante esses anos sombrios, Ettore perdeu muito. Muito mais do que dinheiro ou prestígio. Perdeu entes queridos. Perdeu saúde, perdeu esperança. Viu sua criação ser usada para fins militares. Motores projetados para correr com graça e elegância, agora adaptados para destruir. Essa contradição entre a arte da velocidade e a brutalidade da guerra pesou em sua alma como uma âncora. O criador apaixonado pela liberdade se transformou numa figura solitária, silenciosa, sofrida. Mesmo assim, ele não desistiu. Tentou manter viva a essência da Bugatti em meio ao caos. Quando a guerra finalmente terminou, Ettore buscou retomar o que havia sido interrompido. Mas o mundo havia mudado, radicalmente para sempre. A indústria agora era mais rápida, fria, impessoal. O luxo havia se tornado inacessível. E a Bugatti, mesmo carregando seu nome como lenda, não conseguia acompanhar o ritmo do novo mercado. Problemas financeiros se acumulavam. Sua saúde se deteriorava. E em 1947, Ettore Bugatti faleceu. Morreu o homem, mas nascia o mito. Deixou uma empresa à beira do colapso, mas um legado eterno, gravado em cada curva elegante de suas máquinas. Era o fim de uma era, mas também o início de uma lenda que jamais deixaria de inspirar. Mesmo com a queda da marca, a chama de Ettore nunca se apagou. Suas criações, obras com alma e velocidade, viraram preciosidades, disputadas por colecionadores, museus apaixonados. Sua filosofia de unir arte e engenharia mudou para sempre o que o mundo entendia como carro. Não era transporte, era escultura, era sinfonia, era emoção. O menino pobre de Milão, que enfrentou pobreza, ceticismo, guerra e tragédia, deixou algo que poucos conseguem: um legado imortal. Porque sua história não foi definida pelas quedas, mas pela coragem de continuar sonhando alto, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, quase um século após a morte de Ettore Bugatti, seu nome ainda ressoa como trovão no universo dos carros de luxo. A Bugatti foi ressuscitada no século XXI pelo grupo Volkswagen, que entendeu desde o início que não estava apenas comprando uma marca, estava herdando uma lenda. Modelos como o Veyron e o Chiron não são apenas máquinas velozes, são homenagens, são poemas de engenharia, esculpidos com o mesmo espírito que guiava Ettore. A obsessão por unir arte, potência e perfeição. Em cada curva, em cada costura do couro, vive o espírito daquele menino pobre, que um dia decidiu que os limites do impossível precisavam ser quebrados. Hoje a Bugatti não fabrica apenas carros. Ela cria arte em movimento. São poucas unidades por ano. Preços que ultrapassam milhões de dólares. Mas o que realmente importa não é o dinheiro. É o que permanece inabalável. A filosofia de Ettore. Qualidade acima da quantidade. Beleza acima da função bruta. Paixão acima do lucro. Cada Bugatti é uma declaração. O luxo real nasce da busca incansável pela perfeição. O futuro da Bugatti, assim como o sonho de Ettore, parece não ter limites. A marca investe pesado em inovação. Projetos sustentáveis, motores híbridos, tecnologias elétricas, mas nunca abre mão do que a tornou lendária.
a potência brutal e o design que hipnotiza. O mundo muda em velocidade exponencial, mas a Bugatti responde com equilíbrio raro, respeito pelo passado, ousadia no presente. Porque Ettore Bugatti não foi só um engenheiro, foi um visionário e ensinou ao mundo que impérios verdadeiros são construídos com coragem, paixão e a fé inabalável de que é possível criar o extraordinário. Hoje a Bugatti pulsa, não apenas nas pistas, mas nos corações de milhões de pessoas. Não é apenas uma marca, é um símbolo. Um lembrete de que até mesmo um menino pobre, com um sonho absurdo e mãos sujas de graxa, pode mudar o mundo. A cada rugido de motor, a cada linha traçada no vento, vive o legado de Ettore Bugatti. Ele não criou apenas carros, criou lendas, lendas que nunca vão parar de acelerar. Se você gostou de conhecer a incrível história do menino pobre que criou a Bugatti e quer continuar explorando histórias inspiradoras como essa, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas que amam carros e histórias de superação. E claro, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa trajetória épica. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que preparamos com muito cuidado para você. Até o próximo vídeo.